Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com as nossas meditações sobre os dons do Espírito Santo e agora vamos abordar o dom de ciência. O Santo Padre João Paulo II, São João Paulo, que nos guia nestas meditações sobre a doutrina dos dons, dizia que graças a esse dom o Espírito Santo nos dá a conhecer o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador, ou seja, o sentido autêntico que as coisas do mundo têm aos olhos de Deus e, portanto, o sentido que deveriam ter também aos nossos olhos. Esse dom faz com que possamos enxergar com os olhos de Deus a finalidade, o significado e o valor da criação, da vida humana, da natureza, dos bens materiais, do nosso corpo, do sexo, da saúde, da dor, do prazer, do trabalho e do descanso, em suma, de todas as realidades deste mundo. Não é preciso ressaltar a falta que nos faz esse dom, pois é bem fácil no mundo atual perder-se no nevoeiro cerrado do materialismo. Pensemos, em primeiro lugar, no encanto da criação de Deus. Todos nós temos a experiência de que as realidades deste mundo criado nos atraem. Elas têm um encanto, um fascínio que lhes vem de Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, esse encantamento das criaturas ficou ambíguo e perigoso. Tanto pode cativar-nos com uma atração boa que eleva para o Criador, como seduzir-nos e desviar-nos com uma atração má que leva à perdição. A atração boa é a admiração, o deleite que experimentamos ao contemplarmos a beleza das obras de Deus. É aquela sensação de enlevo que temos ao contemplar as maravilhas da natureza, o fascínio do mar em um dia ensolarado, ou a beleza da paisagem que se avista do alto de uma montanha, ou ainda a graça, a riqueza e a variedade dos seres vivos, da criaçãozinha de Deus, como dizia um poeta, e sobretudo a grandeza e beleza do ser humano, da mulher, do homem, da criança, assim como as maravilhas que os seres humanos, criados à imagem e semelhança do seu Criador, foram capazes de realizar ao longo dos séculos, no campo das artes, das ciências, da técnica. Através dessa contemplação e mediante o dom de ciência, o Espírito Santo nos move a cantar a glória de Deus e as suas grandezas, e a viver em uma contínua ação de graças. Era isso o que elevava, por exemplo, São Francisco de Assis ao júbilo de louvar a Deus pelo sol, pela lua, pelo vento, pela água, pelo fogo, por todas as criaturas. Baseando-se nas palavras do Santo de Assis, o Papa Francisco escreveu a sua bela encíclica Louvado sejais, meu Senhor, dizia São Francisco, no conjunto de todas as vossas criaturas, especialmente pelo irmão Sol. Ele é belo e radiante, com grande esplendor, e traz o vosso sinal, ó Altíssimo. Louvado sejais, meu Senhor, pela irmã Água, a qual é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejais, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminais a noite, e ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejais, meu Senhor,
por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos alimenta e produz variados frutos e coloridas flores e ervas. É comovente ouvir esse poema de louvor de São Francisco, impregnado de amor ao Criador. Mas é ainda mais tocante ver São Francisco maravilhar-se com o bom coração dos homens seus irmãos. Louvado sejais, meu Senhor, por aqueles que perdoam por vosso amor e por amor suportam as enfermidades e tribulações. Como ficam atuais estas palavras? Os santos aprenderam com Jesus a enxergar assim a realidade. Com as parábolas, Cristo ensinava os mais elevados mistérios de Deus, utilizando-se de comparações tiradas da natureza, do campo, da pesca, das aves do céu, da vida cotidiana dos homens, do semeador, da mulher que prepara o pão em casa, da viúva que dá uma esmolinha, do homem que constrói uma torre, do rei que convida ao casamento do filho. Esse é o olhar certo. Dele falava São Paulo aos Romanos, dizendo, de fato, as perfeições invisíveis de Deus são percebidas pela inteligência através das suas obras desde a criação do mundo. O livro da sabedoria dizia a mesma coisa que São Paulo escreveria depois, mas pelo ângulo sombrio, falando da estupidez dos insensatos que não souberam reconhecer o artista divino considerando as suas obras. E com isso nos mostra que nem todo olhar é certo. Quando nós vemos as coisas com os olhos de Deus, compreendemos o plano que o Senhor quis para elas. A ordem santa da criação, ou seja, a lei de Deus, que para o nosso bem nos manda respeitar, sem exceções, a vida humana desde o primeiro instante da concepção até a morte natural. A lei de Deus que nos manda viver a castidade e respeitar assim a grandeza do sexo que Ele destinou ao amor fiel e à procriação dentro do casamento. A santa lei de Deus que nos ensina a usar de maneira sóbria, justa e temperada, como diz São Paulo escrevendo a Tito, as riquezas materiais, o alimento, a bebida, o esporte, as distrações e os prazeres sadios do mundo, sem nunca nos esquecermos do que Jesus dizia. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua alma? Esta vida em harmonia com a vontade de Deus é que é a autêntica vida boa, a única que nos pode dar a paz e a felicidade aqui na terra e depois no céu. Aí está a verdadeira ciência do viver. A falsa ciência, pelo contrário, é a atitude dos que não querem saber da lei de Deus nem dos seus planos sábios e santos, e só querem obedecer à lei do egoísmo, do desejo, do prazer, do gosto. Essa é a atração má de que falávamos. É pena que poucos o entendam assim e se deixem arrastar pela visão mundana, que faz do prazer egoísta, do dinheiro e da ambição um ídolo, que acaba atropelando a fé e a moral, que com frequência acaba com a saúde física e psíquica, fazendo atolar nos brejos do alcoolismo, das drogas, das desordens sexuais, pulverizando o amor humano e arruinando o casamento e a família. Se tivéssemos um mínimo de responsabilidade, ao verificarmos diariamente essas realidades, compreenderíamos o grave dever que temos de dar exemplo com a nossa conduta moral, de cuidar muito bem da educação moral dos filhos, ajudando-os a entender e a amar a grandeza e a beleza da lei de Deus. E lutaríamos de maneira positiva para difundir a verdade sobre a dignidade do ser humano,
sobre o matrimônio estável e fiel, sobre as aberrações do aborto e da eutanásia. Quantos pais irresponsáveis, no entanto, deixam sem nada fazer que os filhos, desde muito crianças, sejam arrastados pela enxurrada materialista deste mundo, que os desorienta e lhes faz perder o autêntico sentido da vida, iludidos por amizades hedonistas, por mestres embriagados de ideologias anticristãs, pelo uso doentio e escravizador da internet, dos videogames, das redes sociais, da TV, etc. Vamos procurar ver a vida com os olhos de Deus, isto que nos ajuda a fazer o dom de ciência. Dizíamos que a criação vista com os olhos puros nos leva a louvar a Deus e também a descobrir que a harmonia e o bem do mundo criado só se alcança obedecendo a lei que o Criador lhe deu. Mas Deus nos mostra ainda outra beleza. Ele nos ensina que no mundo, nos nossos trabalhos e deveres cotidianos, familiares, profissionais, sociais, até mesmo os trabalhos mais materiais e simples podem ser um caminho de amor que conduz a Deus. Vale a pena meditar nisso brevemente, escutando as palavras daquele que foi mensageiro escolhido por Deus para difundir no mundo esse ideal cristão, São José Maria Escrivá. Deus, dizia ele numa homilia chamada significativamente Amar o Mundo Apaixonadamente, Deus, dizia, nos espera em cada dia. No laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçam nunca algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Em que consiste esse algo de santo, de divino? Na possibilidade que temos a toda hora de trabalhar e cumprir os deveres cotidianos, mesmo os mais insignificantes, com perfeição, por amor a Deus e ao próximo, transformando-os em uma realidade divina, uma oferenda a Deus e um serviço aos demais. Deus espera que no meio da nossa vida simples e aparentemente vulgar, sejamos, como diz São Paulo, filhos de Deus santos e irrepreensíveis na sua presença. Como em todas essas meditações, vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, Mãe Nossa, fazei-nos compreender, querer e amar os verdadeiros valores, sem a tentação de servir a dois senhores, a Deus e aos anseios sôfregos de dinheiro, de prazer, de triunfo meramente terreno e de glória mundana. Livrai-nos de cair na cidade de pensar e querer como todo mundo pensa, e de deixar-nos apanhar pela teia de aranha do politicamente correto, que muitas vezes é a antítese da verdade e do autêntico bem. Dai-nos vossos olhos cheios da luz de Deus para enxergar o mundo e amá-lo com a pureza, o encantamento e a alegria do vosso coração imaculado. Ajudai-nos a contemplar o mundo com o amor de Jesus, que deu a vida para santificá-lo e salvá-lo.